Então, boa tarde a todos. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes, todos que vieram colaborar e trabalhar e procurar aprender um pouco sobre o kardecismo, sobre o espiritismo, sobre o nosso mundo, né? Então, muito obrigado a todos. Hoje nosso tema é voltado para as palavras de Jesus, né? Que ele fala assim: o meu reino não é desse mundo. Então, ele é voltado para essas palavras. E o que a gente tem que tirar, né, dessa lição? Se a gente for estudar pelo kardecismo, o que a gente vai entender? Que existem vários tipos de mundos, né? Que o Deus não criou só a Terra. Deus criou vários planetas e várias dimensões e várias situações. E quando Jesus fala que meu reino não é desse mundo, que ele fala que aqui na Terra a gente está para trabalhar, para evoluir, para aprender, né, para crescer. Mas que a nossa vida verdadeira é no mundo espiritual. Então, quando a gente tem aquela classificação dos mundos no kardecismo, né, quem puder, quem não conhece, que estude, procure se identificar, tem vários tipos de mundos. Tem os mundos primitivos, ainda quando o mal supera o bem, né, e as pessoas, e os espíritos das pessoas são muito ignorantes ainda. Tem os planetas de regeneração e tem os planetas de prova e expiação, né? Então, a Terra sempre foi considerada um planeta de prova e expiação. Então, quando a gente vem para o nosso planeta e a gente vem para cá, o que a gente vai ter que fazer? Ou tudo que a gente vive é prova, ou tudo é expiação. A gente não está aqui para passar férias, né? A gente não está aqui para se divertir, para curtir, né? Para festejar, né? Então, aqui a gente está justamente para isso, para viver ou as provas, para a gente aprender e evoluir, ou as expiações para a gente regenerar e para conseguir recuperar e compensar aquilo que a gente fez de errado. Então, muitas vezes a gente dá um desespero muito grande na gente, que a gente vê muitas situações ruins, muitas situações difíceis, mas o que a gente tem que aprender é assim, que a evolução nunca é retrógrada, a evolução é sempre para frente. Então, o que acontece? A gente nunca vai estar vendo uma situação pior do que ela já foi. A gente está vivendo uma situação que agora, no momento, pode até parecer pior, mas que ela vai trazer uma evolução, um aprendizado para a nossa própria evolução. Então, a prova numa escola, o que ela é? Uma ferramenta de estudo. Se você não tiver uma cobrança, você não vai estudar na escola, né? Então, se você não fizer uma prova, você não vai estudar, simplesmente de boa vontade. Então, aqui na Terra é a mesma coisa. A gente passa por provas que é justamente para a gente mudar as situações, para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente evoluir, para poder enfrentar aquela prova e continuar, né? Então, tudo que vem é para o nosso bem. Tudo que vem é para a nossa evolução, para a evolução do próprio planeta, para a evolução de todos nós. É que a gente não consegue perceber. A gente olha uma foto e quer imaginar um filme inteiro, né? Então a gente não consegue ter essa percepção de como Deus está trabalhando, como os Espíritos estão trabalhando para o nosso bem. Que nem a gente vê. O pessoal pensa naquela cachorro-orelha, né? Aquele cachorro que sofreu e acabou morrendo. Mas a comoção que criou em relação ao amor dos animais, mudança de leis e quanta coisa que aquele Marte, né, como se fosse o Marte da espécie dele, como se fosse um herói, né, da espécie dele, causou para poder ajudar todos os outros da mesma espécie e de outras espécies, né? Então, assim, muitas vezes uma coisa ruim traz uma modificação tão grande que muda toda uma maneira das pessoas pensarem, né? A gente vê quantos e quantos casos, né, que os animais às vezes passam por sofrimento, mas modifica toda uma sequência de ideias, de leis e de processos, né? Então isso que é importante, a gente procurar entender que tudo na vida da gente vai trazer um bem. Muitas vezes aquilo que parece que é ruim, que parece que é castigo, que parece que é maldade de Deus, não é, né? E a gente tem que ter coragem para enfrentar. Hoje em dia a gente tem muito medo de tudo. Medo de sair de casa, medo de ir na rua e ser assaltado, medo de ser atropelado, medo de apanhar, medo do governo, medo de perder o dinheiro, medo de levar um golpe, né? Tem medo de tudo. Mas se a gente ficar travado pelo medo, a gente não faz mais nada. E o que o mundo precisa é justamente isso, de pessoas corajosas e de bem, que tenham coragem, que façam bem para que o mundo vá melhorando. Porque de pessoas ruins e corajosas já tem bastante. Porque aquele que é ruim e pensa só em si, ele não pensa nas consequências da família, não pensa nas consequências de nada. Ele pensa só nele. Então para ele é muito mais fácil ser corajoso, porque ele vai estar destruindo tudo em volta e só é ele que importa, né?
Então ele acaba sendo muito mais expressivo no mundo. Mas a gente precisa de pessoas boas e corajosas, que possam trazer o mundo para um lugar melhor. Né? E o que acontece? Né? A gente tem muito medo de fazer tudo. Só que se a gente for pensar, a gente não tem controle de nada. Você pode estar aqui, eu posso estar aqui falando para vocês, de repente ter um infarto e morrer. E quem que pode controlar isso? Só Deus, né? Só Deus na sua sequência, na sua bondade, na sua misericórdia que pode controlar. Eu posso estar atravessando a rua e ser atropelado. Ou eu posso atravessar a mesma rua 1000 vezes e nunca acontecer nada. Está tudo na mão de Deus. Está tudo nos planos, né, que Ele faz. E cabe a gente tentar fazer o melhor possível com aquilo que aparece para a gente. Então a gente procurar resolver as situações que são possíveis, procurar meios para resolver e não ficar só olhando, chorando e lamentando, porque ninguém vai vir, dificilmente alguém vai vir te ajudar se você não se ajudar. Né? Então, primeiramente, a mão que você mais deve pedir ajuda é a sua, que está na ponta do teu braço, que deve ser a mão que tem que te ajudar. Depois, se tiver mais gente para te ajudar, melhor. Mas se a tua mão mesmo não te ajudar, ninguém vai ajudar. Então a gente tem que se levantar, se ajudar e ter coragem de enfrentar as coisas. Porque se a gente ficar jogado no chão chorando, não resolve nada. O que a gente vê hoje muitas vezes? Né? O pessoal é contrariado numa situação que não acontece o que ele quer, aí ele pira da cabeça, começa como se fosse uma criança birrenta, não quer mais participar do mundo, não quer mais participar de nada, aí fica depressivo, aí se tranca, fica choramingando e não consegue enfrentar mais a situação do mundo. E não pode ser assim. A pessoa não pode ter 50 anos e falar que não vai trabalhar porque levou uma chinelada da mãe quando tinha 3 anos. Tem que continuar vivendo, tem que enfrentar, tem que vencer. Se a pessoa mesmo não vencer, ninguém vai vencer por ela. Né? Então tem que ter firmeza e confiança e ir seguir em frente. E fé. Porque se a gente não tiver fé, a gente não faz nada. Né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi bem curtinho. Né? Eu peço para vocês também acompanharem a gente pela internet. E que cada um tenha coragem de enfrentar o mal, tenha coragem de fazer o bem. E sempre assim, tomem cuidado. Mesmo para fazer o bem, tem que tomar cuidado. Né? Às vezes você tem um amigo, você empresta o dinheiro para o amigo, você perde o amigo e perde o dinheiro. E ainda sai como ruim. Fala assim, nossa, pensei que você não fosse me explorar. Né? Às vezes você põe para se ajudar um animal, você cuida daquele animal, ainda a pessoa vai ter um que vai passar e fala assim, nossa, mas por que você não cuida melhor? Né? Você resgata um animal de rua, está cuidando, está dando lar, está dando comida, está dando amor, mas vai ter sempre um que vai falar, nossa, por que você não cuida melhor? Né? Só que ele mesmo não cuida. Você pega um animal para cuidar e fica assim, por que você não pega uma criança? Mas ele não pega nem o animal, nem a criança. Nem a criança. Né? Então, assim, quer ajudar, não vai ser falando e criticando os outros que vai ajudar. Seria né? aquele que ajuda com a negatividade, né? Ele ajuda prejudicando. Né? Então, assim, motivos e meios de ajudar tem muitos. Basta a gente ter boa vontade de querer. Então fica o convite para vocês, adotarem os animais, resgatarem os animais de rua, fazerem uma mudança de pensamento. Então quando for comprar alguma coisa, sempre pensar se aquela coisa que você está comprando vem de algum animal, do sofrimento de algum animal, da exploração de algum animal. Então em vez de comprar um hambúrguer de carne, compra um hambúrguer de planta. Em vez de comprar uma linguiça de carne, compra uma linguiça de planta. Em vez de comprar o couro, um sapato de couro, compra um sapato de curvinho, ou um sapato de jeans. Né? Então sempre procurar se adaptar, né? Para o bem dos animais e para o seu bem também, para o bem do planeta. Então procurar evitar cosméticos que fazem teste em animais, evitar produtos de limpeza que testam em animais, empresas mesmo que não tem nada a ver com os animais, mas que tem uma filial delas que tortura e explora os animais. Então procurar evitar também rodeio, tourada, zoológico que explora os animais, show que explora os animais, humilha. Tudo isso você pode fazer e são coisas simples. E tem que ter coragem para a gente mudar o mundo, tem que ter coragem para fazer as coisas boas. Porque de medo a gente já está cheio. Né? Então a gente tem que modificar esse mundo, em vez de ficar só olhando esse monte de tragédia, esse monte de situação ruim, esse monte de coisa pesada que a gente vê todo dia, começar a botar a mão na massa e começar a mudar. Começar a transformar esse mundo num lugar melhor. Mesmo que é de provas e expiações, mas a gente pode tentar transformar as provas em um aprendizado mais rápido. As expiações em resgate, mas um resgate produtivo. Em vez de você, que cortou 50 braços quando você era soldado, em vez de você vir sem os braços, não.
Você pode vir como ortopedista e arrumar o braço daquelas pessoas que você, né, prejudicou. Ou arrumar outros braços de outras pessoas que têm os braços prejudicados. Então, assim, a gente tem todas maneiras de ser positivo e trabalhar de forma positiva. Então, fica o convite a vocês conhecerem nosso trabalho. Nós somos daqui da União Espiritualista Alma Luz. Nós damos passo nos animais nos domingos, cada 15 dias, das 10 da manhã até meio-dia. Nós temos também o trabalho para os humanos, cada 15 dias no sábado, às 7h30 da noite. E agora nós temos também as palestras kardecistas, cada 15 dias, às 3h30. Quem quiser maiores informações pode vir pela nossa internet. Obrigado. Parabéns,